Maravilha, maravilha, pessoal. Boa noite aí. É, prazer estar aqui com vocês. Prazer estar com o Vini aqui, meu colega aqui de todos os dias aqui na Red, né? Na Red Belt. Olá. Ah, vamos lá, falar um pouquinho sobre tecnologia, que é um assunto que a gente gosta, né? Eu vou tomar a tela aqui, Tami, para a gente se basear aqui no speech. Confirma só para mim se vocês estão vendo a minha tela. Cadê? Vou voltar aqui, compartilhar, Oi, oi, Carlos, consegue compartilhar janela. agora? Deixa eu pegar aqui. Tem que ser essa tela aqui do PPT. Aqui. Acho que é essa, né? Confirmem se vocês estão vendo direitinho. Perfeito, Carlos. Maravilha. Ah, então, pessoal, a ideia, como a Tami falou aí, a gente falar um pouquinho de software, né? E é uma tecnologia que tá bem alta, né? A gente já tem um certo tempo aí que as empresas, os grandes vendors aí, né, de cibersegurança estão falando nisso, né? Agora tem uma discussão toda sobre conceitos aí de SOCless, né? Enfim, tem muitos problemas que a gente lida no dia a dia que levam à necessidade de ter uma solução como um SOAR, né, dentro das organizações. E aí a gente vai discutir um pouquinho de como é o papel desse cara aqui, né, dentro do ambiente, né, trazendo aqui uma visão prática, né, de como a gente consegue implementar isso, né, de que maneira que a gente consegue fazer, tirar os benefícios, né, dessa solução, e apresentar aí um vídeo no final, né, que a gente montou no laboratório, com um playbook rodando, né, e uma ação ali tomada pelo software ali de forma automática, para a gente ver como é que isso funciona na prática, né, e discutir aí as integrações aí do software com outras ferramentas de segurança. Então, a primeira tela que a gente tem aqui é um comparativo, né? Antes da gente falar em software, a gente precisa falar em CIEM, porque ao longo do nosso talk aqui a gente vai ver que tem diferenças substanciais, né, em relação a uma ferramenta e outra, e elas, obviamente, elas acabam se complementando. Então, o CIEM, né, a gente precisa determinar o que é, né, o CIEM, e como é que ele funciona, né? O CIEM basicamente ele, assim como o SOAR também, ele acaba unindo algumas algumas soluções, algumas ferramentas, né? Não sei, acho que se todo mundo aqui assistiu outro Red Talk, a gente fala especificamente sobre CIEM, a gente fala lá um pouco da história, né? E é uma união, né? Uma combinação ali de soluções que deu no CIEM, e basicamente ele é orientado a casos de uso, né? Então você tem ali a análise e correlação de eventos para você gerar um alerta. E o SOAR, por sua vez, é orientado a alerta. Então, o que é gerado, o que a gente tem de ingestão de dados e correlação de diversas fontes de log, né, de eventos que vêm de diversas fontes de log, e que a gente correlaciona dentro do CIEM, a informação oriunda dessa combinação, né, gera um alerta que é alguma coisa que eu vou tratar dentro do SOAR. Aí o SOAR, basicamente, ele olhando para esses incidentes, ele consegue gerar automações baseadas ali no que a gente tem como playbook, né? Toda vez que a gente tem um incidente de segurança, a gente tem que rodar algum playbook, que é
uma sequência de tarefas ali que o analista precisa executar para, enfim, né, fazer a mitigação daquele incidente. E aí aqui tem uma visão mais comparativa mesmo, né? A gente tem um resumo com as diferenças funcionais ali de um e de outro, né? Então, enquanto o CIEM ele tem o foco principal em coleta, agregação, correlação de logs, que a gente, como eu comentei, vem de diversas fontes de dados, né? Aí você tem, a partir dessa combinação, os casos de uso, né? Então, a gente define ali características que a gente quer analisar no ambiente para apontar algum desvio comportamental, gera um alerta. Né? Então, é mais baseado em análise comportamental. Eu tenho um baseline ali, né? Eu tenho uma visão do meu ambiente, né? Com base nos eventos ali de segurança, das minhas soluções de segurança, e aí eu combino essas informações e falo, ó, o usuário, ele errou a senha várias vezes, né? Pô, ele errou a senha várias vezes, e aí, dali algum tempo depois, ele acertou a senha. Então, é uma característica que eu quero dar uma olhada, né? É interessante para eu analisar. Gera um alerta. E a partir dali, você escala isso para o SOAR, né? Que na outra mão tem essa agregação de alertas de segurança, né? Inteligência de ameaça, como está aí, né? Então, vai receber os alertas escalados do CIEM e a partir dos playbooks que você já tem ali pré-definido, né? Muitas soluções já trazem ali por padrão uma série de playbooks, né? Você endereça cada uma daquelas fases fazendo a integração com as suas soluções de segurança. Aí eu não sei se quer, tô com um especialista nosso aqui, pô, se quiser comentar aí, Vini, alguma coisa a respeito disso. Que a gente tinha comentado que os dois trabalham com diferentes tipos de informação, né? Mas é uma maneira de conseguir entender isso no nosso âmbito, né? Tecnologia, seria, acho que o CIEM trabalha com os dados brutos para gerar uma informação e o SOAR já trabalha com essa informação já lapidada, né? Uma ofensa, um incidente de segurança já, digamos, concreto ali. Pode ser um falso positivo, pode ser um verdadeiro positivo, isso aí depende do tratamento futuro, né, de cada playbook, de cada caso. Show. Boa. Show de bola. E é isso. E aí eu gosto de pensar o SOAR assim, porque tem o lance da orquestração, né? E eu já participei de algumas implantações que o pessoal está muito focado em gerar uma automação, né? Executar, pô, sei lá, o usuário errou a senha, ou a máquina foi, né, o EDR identificou que tem um malware naquela máquina, cria uma ação aqui para bloquear. Só que a solução, pelo menos a proposta é um pouco além disso, né? É tipo você combinar ali, você pegar todas as tasks de resposta. Desculpa. Você combinar diferentes caixinhas e fazer elas conversarem de uma maneira orquestrada, né? Orquestrada. E aí, putz, envolve aí a ITSM, envolve nuvem, né, multi-cloud, envolve todo aparato tecnológico que você tem ali por trás daquele alerta, daquele incidente. E equipes de diferentes áreas também ali, que podem vir a atuar num incidente cibernético, você consegue conversar com as soluções ali em diferentes camadas e tomar ações que aí sim podem envolver automação. Mas o grande lance acho que é esse complemento aí, né? Tipo, vai um pouco além de só simplesmente ir lá e bloquear uma maquininha lá no teu AD, ou enfim, isolar ela de alguma forma lá, que ela não tenha comunicação com o restante da rede, colocar ela numa rede lá sem conectividade para você poder avaliar com mais calma. Não é só isso, né? Muito mais. Um exemplo disso daí é você acompanhar um chamado, por exemplo,
dentro do SOAR de alguém que perdeu um equipamento da empresa. Então, o cara foi roubado, o cara perdeu, e tem uma tratativa que você tem que acompanhar, tem um playbook que você tem que seguir. E esse playbook não necessariamente vai levar a algo automático, né? Mas ali você consegue tomar passo a passo, né? Task a task, e saber se está seguindo o processo, todo o protocolo já previamente definido, ou se vai ter que definir um protocolo para seguir nesse caso, né? Perfeito, mano. Aí tem essa parte de benefícios aqui, Vinícius, quer comentar alguma coisa? Tipo assim, obviamente que quando a gente fala em automação, né, a gente está falando diretamente sobre reduzir tempo, né? Então, essa variável tempo é cada vez mais determinante para, inclusive, algumas frameworks aí tem recomendações-chave em relação a isso. Se a gente for lá no NIST, se for lá no Mitre Defend lá, vai falar em você ter soluções que te ajudam a acelerar, padronizar ali os fluxos de resposta, né? E aí acho que entra exatamente aqui, né? Sim. Cada vez mais a gente vê que o SOC tem um monte de alerta, tá popando um monte de ofensa a cada segundo. Nem sempre é viável você fazer a triagem disso, um N1, passar para o N2, para ele ir tomando as devidas providências. E eu acho que a automação é um dos pontos mais batidos, né, no SOAR, e chave também para endereçar nesse quesito aí, nessa dor, que a gente consegue ter essas respostas mais rápidas, né, em ações simples, como bloqueio de IP, isolamento de máquina, que um analista talvez levaria 5, 6, 7 minutos, até um pouco mais, dependendo do processo. O SOAR vai levar isso segundos, minutos, poucos minutos, né? Os analistas eles vão ficar mais liberados para poder realizar ações importantes. Então, o analista que antes ele estava trabalhando só ali como triagem de alertas, vai liberar para ele conseguir estudar, evoluir e conseguir já tratar algum incidente mais sério e poder ir realmente na raiz ali do problema, né? E é bom porque também padroniza os processos, né? Então você consegue tanto fazer as tasks manuais, colocar dentro desses playbooks, tasks que os analistas têm que seguir manualmente, quanto caixinhas automatizadas, né? Então, tem que bloquear um IP e o analista ele tem que entrar por uma X conta, tem que fazer X, rodar X comando, X passo a passo. Então, ele consegue, ali no playbook já vai estar fechado isso, né? Então, ele não vai ter muito para onde fugir e o processo acaba ficando engessado, padronizado nesse sentido. Boa. Sim. Boa, Vini. E aí tem o lance, assim, é o que você falou, né? Essa questão de atividades, sobrecarga de trabalho, né? E atividades ali rotineiras que o cara precisa usar para, sei lá, criar um ticket, enviar uma notificação para alguém, esse tipo de coisa. Tipo, você consegue padronizar todos esses processos, né? Tipo, a Sim. automação disso daí, você consegue pegar, tipo, incidente, pô, todo incidente que acontecer desse tipo vai seguir esse fluxo. E aí tem Não um vai monte ter. de benefício, né, inserido aí, né? De, tipo, pô, o cara vai auditar alguma coisa, vem uma auditoria lá, perguntar, boa, como é que você atua em relação a esse caso aqui? Pô, tá ali documentado, vocês estão em relatório, mostra como foi, e aí tem, enfim, tem todo aquele, a gente vai falar um pouco sobre isso, né, depois o Cyber Chain lá, né, enfim, fluxo Niche ali ali. de resposta ali com o NIST e tal, vai ficar bem claro isso daí.
Bom, aí a gente falou um pouco no slide anterior também aqui sobre escalabilidade, né? Então você pode interagir, você pode executar um número muito maior de tarefas, independente do tamanho do seu time, né? Manuais, seguindo um padrão ali. De forma automática. Por decorrência disso, né, a automação também, a gente falou um pouco sobre isso, né? Você ter menos falhas humanas, porque você tem um processo que já foi testado, já foi validado, ele aprende, né, ele é vivo, então no momento que ele encerra ali o fluxo ali, você tem uma etapa ali adicional de lições aprendidas que você normalmente usa ali para validar se o fluxo ele está coerente com tudo o que envolve aquele alerta, e aí você melhora ele, aprimora, automatiza novamente, e aí, né, toda vez que rodar no futuro, ele já vai ter possíveis melhorias que você pode aplicar, e isso mitiga a questão das falhas humanas, né, que alguém esquecer de avisar algum stakeholder, ou esquecer de contar o usuário, ou esquecer enfim, de consultar algum feed durante o processo de análise ali. E até em questão, acho que de troca de analista, por algum motivo, necessitou trocar o analista responsável, o cara já vai ter documentado, quem entrar vai ter documentado ali o processo, ele vai conseguir seguir sem erro, sem muita surpresa, porque tá fechado ali, né, o playbook, o processo ele tá ali fechado e rodando perfeitamente. Boa. Aí a gente está falando com o registro completo das ações, né? Enfim, a gente entra aí. A integração entre ferramentas, que é um pouco que a gente comentou, né? Você consegue falar com diferentes plataformas, nuvem, ambiente on-prem, AD, EDRs, o próprio CIEM, né? Você tem ações que vêm do CIEM ali, de integração, vai e volta, né? Enfim, você traz, você começa o que você falou ali, que eu achei muito legal, que é tipo assim, o lance de você pega no CIEM informação bruta, que foi a definição muito boa que você fez. Você pega a informação bruta, você faz a correlação ali, o dado, né, na verdade, né? Você pega os dados, faz correlação e fala, olha, aqui tem alguma coisa. E aí no SOR você consegue enriquecer, porque daí você pode ir em feed, volta com a informação, fala, esse cara aqui está sendo usado por um apt XPTO, esse IP foi listado nesses 4 ou 5 feeds aqui que eu vi como uma rede de malwares, e por aí vai, né? Sim, sim. É basicamente pegar uma pedra bruta e fazer um colar disso, né? Dá uma lapidada, né? Você consegue integrar outras ferramentas para enviar os eventos, os incidentes, né? Que nem o EDR, você consegue integrar o EDR e ele já vai cair diretamente como um incidente, em vez de ter que passar pelo CIEM e ir para o SOR, né? Conseguiria fazer isso e ferramentas que não têm um tipo de enriquecimento, correlação de dados, já ajuda também nesse sentido, de fazer esse enriquecimento aí. Boa, e aí tem uma evolução já, né? Porque, tipo assim, tem soluções em nova geração que eles falam, né? Já são nativamente integradas com o SOAR e já são nativamente integradas com muitos desses feeds e já traz ali informações enriquecidas usando inteligência artificial, né? Não há foco aqui falar disso, mas pô, o Red Belt está entrando forte com o Google SecOps aí e já vem dentro desse contexto, né? Já vem ali uma palavrinha que eu tô usando bastante, que eu tô percebendo, né? Nessa jornada, algum tempo já a gente já está nessa jornada, frequentando bootcamps ali dentro do Google, né? Implementando, fazendo migração dentro do ambiente dos clientes aí. E aí eu acho que o grande lance é a abstração, né, cara? O tanto de coisa que você antes tinha que fazer e que agora basicamente as soluções elas te dão de mão beijada. E aí, pô, a parte do SOAR ali, né, você voa, né? Porque antes a gente estava acostumado a escovar bit ali, construir tudo na mão, tem muita coisa que já vem com a IA ali gerando esses playbooks.
pedir o que você quer e adequando só as caixinhas lá com as É, informações. É porque aí não muito vai mais. ter mundo perfeito, né? Tipo assim, todo ambiente vai ter ali as suas particularidades. Então, a solução, a plataforma ali, normalmente, independente de qual seja, né, ela vai trazer uma visão de benchmark, visão de mercado. Então, o que que as pessoas mais usam? Ah, é Azure, é AWS, GCP. Então, eu vou trazer a integração nativa com esses caras aqui. Aí, se você tem o Okta, se você tem algum, sei lá, um Oracle, ou CI, talvez você tenha que desenvolver alguma coisa na mão, mas é bem menos do que você teria que fazer antes, né? Então, isso aqui está evoluindo muito, com uma velocidade muito grande. Aí, Vini, a gente tem esse. Você quer falar um pouco desse cara aqui, ciclo de vida do incidente e como o SOAR endereça isso aqui, né? Acho que aqui está totalmente ligado a, ao que é, né? Ao que se propõe ali, né? O lance da orquestração, né? Acho que define bem esse slide aqui, né? Opa, deu uma piscadinha aqui, mas beleza. Pode ir, voltar um pouquinho, Boa. só para eu Ah, pegar o sim. seu ali, raciocínio. Boa, desculpa. Não, desculpa não, você que tem que me pedir desculpa. É, Aqui perdeu. a gente encerrou esse raciocínio em relação à parte de. Opa, deixa eu voltar aqui. No, cadê? A gente estava aqui, ó. A gente estava aqui falando sobre escalabilidade, integração e tudo mais, e aí a gente tem esse slide aqui sobre o ciclo de vida do incidente. Daí eu estava dizendo que esse slide representa bem o que é e dá para, né, enfim, como o SOAR endereça, né, a questão da resposta a incidente, né, os fluxos automatizados e a parte de orquestração também entra muito, né? Acho que esse slide define bem como cada uma dessas etapas é endereçada pelo SOAR. É isso que eu dizer. E aí, se você É, quer comentar alguma coisa. o SOAR ele consegue atuar desde o do início lá do incidente, né? Então, obviamente, ele não vai fazer identificação, acho que até por isso que a gente trouxe a diferença entre um CIEM e um SOAR, porque muito se confunde, assim, achando que o SOAR vai fazer até, vai pegar o log, correlacionar os logs e fazer todo o processo. Acaba que ele participa da identificação, obviamente, mas como ele dizem, né, uma parte depois ali seria a triagem, reduzindo falso positivo com alguns filtros, enriquecimento de dados, obviamente. Alguns CIEMs hoje em dia já vem com essa parte de enriquecimento, mas alguns que não têm, você consegue enviar para um SOAR para verificar se realmente esse IP tá em alguma lista maliciosa, se ele faz parte de uma rede Tor, se ele está em algum um país que sua organização não permite a conexão, e ele vai ajudar nessa parte de identificação. Mesma coisa, análise, fazendo enriquecimento, a parte assim do SOAR é nessa de contenção, que ele consegue fazer desde bloqueio de IP, bloqueio de usuário, troca de senha, diminuir, né, o MTTR como um todo, a parte de correção em oh, desculpa. Imagina. Então, pode falar, É, cara. aqui, aqui tem, por exemplo, né, se for da correção, da contenção ali, melhoria no tempo de resposta, né, notificação das equipes e tudo mais. E aí, cada fase vai ter ali o seu benefício, né? Então, tipo, corrigir, a gente citou aqui que você pode automatizar, de repente, uma revalidação, né, de algum processo, algum serviço, precisa restartar alguma coisa, algo que foi bloqueado e você precisa ativar. Sim. Então tem essas integrações diretas com
com as plataformas, né, para executar a ação de correção. E aí é o que a gente falou um pouco mais nos slides anteriores, né? O lance de você conseguir, por exemplo, no ITSM lá, você tem um ServiceNow, Giras, enfim, tem uma porrada de ferramenta aí no mercado que você Isso. consegue alimentar os tickets e puxar histórico do ticket. Então tem uma outra parte da organização que ela, sei lá, ela não vai olhar para o SOAR quando acontecer um incidente. Então é o cara lá de infra, é o cara que mexe lá no AF. E aí você precisa abrir um ticket para ele tomar ação lá no ServiceNow. E aí tem as equipes de governança, por exemplo, que vão ter que olhar para o ServiceNow para extrair um relatório para mostrar, enfim, para a gestão, para o board ali, questões relacionadas a SLA de terceiros, enfim, isso aí é um Às vezes é só ninho. para também ter como uma ferramenta de auditoria ali, já ocorre, inclusive, aqui, realizar o bloqueio e abrir o chamado só para ter como registro, né? Como Então, registro. para E aí volta para o SOAR. Daí volta para o SOAR. O cara finalizou lá, volta uma mensagem para o SOAR também para ele seguir ali as tasks, né? Então, é bem ampla ali a gama, né? E aí tem a parte que a gente comentou até também brevemente ali sobre lições aprendidas, né? O fluxo, ele é sempre passivo de ser melhorado. Então, toda vez que você executa aquele playbook, você analisa, você revalida ele, vê se está faltando algum pedaço, né? E essa construção dentro do SOAR, ela acontece de forma contínua, né? Contínua. E aí as soluções ainda já oferecem já esses insights aí que vem, né, da própria plataforma ali, falando, olha, que tal dar uma olhada nisso, né? Eles sugerem coisas, tem os templates ali que você pode usar como base para analisar, ou você pode trazer ali também o teu informações de outros lugares, né? Usando outros frameworks aí, né? Tem sim, isso aqui. acho que é. E aí tem integração do SOAR com outras ferramentas de segurança. Um pouco do que a gente falou aqui, né, Vini? Atua como hub central de segurança, integrando diversas ferramentas por meio de APIs. E isso aí é bem legal, né? Porque assim, para você integrar, falar com o Firewall, para você falar com o AF, para você falar com Azure, para você falar com a AWS, cada uma ali normalmente vai ter o seu sabor ali na sua linguagem, né? Sim. E aí, dentro do SOAR, ele já traz alguns aplicativos ali, normalmente, né? Soluções trazem É o que aplicativos ali você que. acabou falando até a parte do CIEM, né? A abstração, ele Pode crer. abstrai muito disso com aplicativos que a gente consegue utilizar para fazer chamadas em API, webhook, Uhum. consegue chamar scripts internos, né? Utilizar o próprio terminal e consegue fazer, sei lá, um SSH em alguma máquina ou fazer uma execução de algum script específico que já existia, por exemplo, sem ter que recriar a roda. Então, Boa. É isso. E aí, com alguns cliques, você já está do outro lado, né? sim, Tipo, integração com a D, que é carne de vaca, né? Você vai lá e, pô, tem que ter um usuário, vai ter que ter um usuário com permissões, com acesso delegado lá para conseguir fazer alguma ação lá dentro do AD, e aí vai usar um script PowerShell, enfim, alguma coisa para complementar ali. Mas aí ele já traz já por padrão ali já alguma coisa já pronta, né? Já traz o esqueleto ali, você com alguns cliques ali você integra e define o que coloca lá o que você quer executar como ação, né? É, essas integrações permitem que o SOAR reage a eventos de forma coordenada, né? Perfeito, que é o que a gente falou, né? Você consegue extrair, né, a partir de informações que vêm de múltiplas fontes de dados ali, incidente ali no coletar, caso, buscar essas informações criar é, no HSM e enviar para o SOAR e a gente
trata ali por um playbook por meio dessas integrações, né? Aí tem algumas integrações que a maioria dos SOARs, né, eu acho que trabalham com elas, que são dos CIEMs mais famosos, mais utilizados aí. Alguns EDRs, firewalls, plataformas de Threat Intelligence, isso daí é muito legal, que você consegue conectar várias e fazendo que cada uma tem uma pontuação, uma forma de correlacionar esses dados e você consegue unificar isso da sua forma, da sua maneira dentro do playbook, né? E obter uma pontuação ali, um score que você pode utilizar para tomar determinado caminho, dependendo desse ponto aí. Soluções de e-mail também é uma coisa bem legal para integração com o SOAR, principalmente para phishing, assim, né? Porque no CIEM a gente tem lá o alerta que vem log que um possível phishing, mas a gente só vai ter esse alerta. Integrando o e-mail, a gente tem acesso meio que a uma caixa de e-mail. Então, o cara consegue reportar, enviar para uma caixa que vai cair ali no SOAR e a gente vai poder tratar esse e-mail, né? Verificar header, verificar o destinatário, se tem algum script ali, em algum tipo de attachment. Então, isso acaba que ajuda bastante também na tomada de resposta a incidente ali. E algumas outras ferramentas que são padrões do mercado e que acho que a gente utiliza no nosso dia a dia e que podem ser integradas, tomando algumas ações. E não sei se tem alguma coisa mais para complementar aí, Carlão. Não, acho que é isso, cara. Para cada uma delas aí vai ter, né, é só a gente pensar assim, no horizonte, tudo que você trata em relação a incidentes de segurança e soluções, tecnologias que você interage para mitigar um incidente cibernético, né? Basicamente, você tem uma oportunidade aqui de integrar e executar alguma ação automatizada. Né? Sim. E aí vai depender muito com o que você está lidando ali. Né? Acho que assim, só olhando aqui o slide assim, dá para ver que tipo, em várias camadas você tem múltiplas soluções e oportunidades ali de fazer integração, e aí muita coisa você pode construir, né, quando você precisa, quando você não tem alguma coisa nativa, alguma coisa já que vem ali da solução, e aí entra essa questão da abstração que o Vini comentou, você pode também desenvolver manualmente, né? É Basicamente, bem amplo é mesmo. possível fazer Aqui é quase que programaticamente, infinito, né? você consegue ter uma ação, né? Então, eu preciso, sei lá, às vezes entrar no Google. Se você consegue fazer isso programaticamente, é possível fazer pelo SOAR, mas tem nível Pode de crer. dificuldade também, né? Sim, sim, sim. E aí acaba que. Também é uma coisa que normalmente você desenvolve uma vez e daí depois você começa a aprimorar, né? Enfim, trazer outros controles, mas é trabalhoso, trabalhoso sim, pode ser trabalhoso. É, Aí, eu acho que aqui, casos de uso e exemplos práticos, né? Acho que o Vini falou um pouco aí disso. Quer comentar mais alguma coisa aqui, Vini, antes da gente mostrar o vídeo aqui para a galera? Eu acho que esses 4 Tudo primeiros bem, a né? gente passou bem por aí, né? Durante a apresentação, tudo. Talvez o último, que não é tão comum, é algo que pode ser feito até para evitar um possível ataque, né? Ali
depois de lições aprendidas, pode se colocar, ou até antes ali da identificação, que seriam realizar alguns scans de vulnerabilidade, que é algo que geralmente é feito por algum analista, algum time específico, mas também consegue endereçar automaticamente com o SOR, com as ferramentas, né? E aí a gente vai conseguindo, talvez tomar algumas ações à frente aí, para quando um analista fizer esse scan de vulnerabilidade, ele ache menos coisa e já tenha um ambiente mais maduro, né? Acho que é só esse ponto que talvez a gente não tinha comentado tanto. Legal. Então, você quer compartilhar aí o vídeo? Mando daqui mesmo. Boa. Deixa eu interromper o meu aqui. Tá vendo? Acho que tá no... Tá vendo aí o vídeo? Tô vendo. O pessoal tá vendo aí, né, pessoal? Esse daqui é um vídeo no Lab, né, que foi feito, foi gerado um incidente, né, ali e enviado para o SOR para um bloqueio de IP. Eu vou rodar aqui e a gente pode ir comentando em cima aí. Boa. Manda lá. Tá borrado algumas coisas, né, que são informações sensíveis, mas basicamente isso daí é a cara do SOR, do Resilient, que é o que a gente utiliza atualmente aqui, e ele está mostrando ali que não tem incidente no SOR, né, e nem no CIEM referente a um IP, e a blacklist também está ali vazia. Aí foi gerado um incidente. Gerou o IPzinho de um lugarzinho ali meio incomum, né? Uma origem incomum. E aí ele está usando uma opção de manual, escalation manual, né? Ele deu um send to SOR ali, mas isso pode acontecer de forma automática também. Tipo, como é Lab, ele deu acho que tá rodando o processo manual, né? Isso. Aí essa parte aí, o QRadar, ele faz esse pré-enriquecimento, digamos assim, já dá até para ver ali algo que poderia pular no SOR, né? Então, o SOR ele consegue fazer essa etapa também, mas como o QRadar já faz, ele já consegue nos enviar essas informações ali, que é algo bem útil também para a tomada de ação mais rápida. Uhum. Daí foi criado o incidente e o artefato foi importado, né? Foi o IP ali malicioso. Quer dizer, aí pode ser qualquer coisa, né? Pode ser o nome de usuário, pode ser um hash de um arquivo, pode ser o nome de uma estação de trabalho, pode ser uma URL. Subject de um e-mail, qualquer coisa. Aqui no exemplo aí, o indexador ali, o objeto de interesse é o IP de origem, né? Que é quem está gerando ali o tráfego malicioso no caso aí, né? E aí ele vai rodar o playbook, né? Rodou, na verdade, já. O playbook foi rodado automaticamente ali, todas as etapas passaram, né? Então ali com o verdinho. Volta ali, Virinha, rapidão. Só naquele organogramazinho ali, que aquilo ali é isso aí, né? Isso é um workflow, né? Ele chama no SOAR, né? Isso é um playbook, na verdade. É um playbook mesmo, né?
no Resilient, né, tem dois conceitos aí, que é workflow e playbook. Esse seria certo. o playbook. Esse é o playbook mesmo. Workflow é uma versão reduzida aí, digamos, do playbook. Não tem todas as ações, não consegue fazer tudo que um playbook consegue, mas o playbook consegue fazer tudo que o workflow consegue fazer. Certo. E aí, o que eu queria comentar é que, tipo, cada uma dessas caixinhas, ela, ela determina aquelas fases que a gente olhou naquele slide anterior. Tipo, ó, fase de detecção ali, onde você tem que, né, ou preparação, né, um incidente de phishing, sei lá, qualquer coisa. Eu vou avaliar se esse endereço IP ele está listado em algum feed baseado em spam. E aí traz essa informação para o SOAR. E aí cada uma dessas caixinhas ela endereça um step, né, que você executa de forma automatizada, correto? Correto. E isso também pode tem cada corzinha ali em cima endereça uma caixinha, um tipo de informação, né? O verde ali está dizendo que é um conector nativo, o rosinha ali é um script que a gente consegue também trabalhar com uma abstração de script Python ali dentro do SOAR, né? Geralmente isso acontece em mais de um SOAR. E tem uma caixinha azul, né, também, que geralmente se tivesse que tomar alguma ação, uma validação de algum analista, poderia ter ali um sim ou não e só tomaria essa ação verde depois que o analista clicasse. Pode seguir. Caso. Ou seja, você pode. Não é tipo assim, bota lá na esteira lá e ele sai executando. Sim. Você define se aquilo vai ser uma ação que ele pode executar ou se precisa ali de uma espécie ali de curadoria de algum analista, enfim, alguém com Mesmo propriedade sendo ali um no. playbook de ativação automática. Então, ele pode ativar automaticamente, porque existem playbooks que eu consigo ativar manualmente e tudo bem, ele não precisa ser ativado sempre, né? Mas, por exemplo, esse que é de uma ativação automática, eu posso ter uma ativação automática e steps ali para seguir o playbook. Então, vai ter uma ativação automática e processos manuais ali para ele seguir o fluxo, né, definido. Show. Taca a palma, hein? Aqui está só mostrando que o incidente foi rodado, tudo certinho, e ele vai passar agora para o Firewall para verificar a lista, né, a blacklist. Boa. Quer dizer, executou. Ele tinha mostrado lá no começo que a lista estava vazia. É uma regra ali de firewall deny, né? Pega o tráfego. E aí o grupo foi preenchido automaticamente com o IP lá. Isso, aquele mesmo IP, acho que é aqui, 110 Sim. Aqui, final 9, foi parar aqui na lista automaticamente. E foi uma abordagem não ortodoxa, digamos assim, que existem conectores padrões das ferramentas e foi utilizando um curl. Então, basicamente, ele entrou no Linux ali e deu um curl no firewall. E são abordagens. O SOAR é uma ferramenta viva ali, ele é um papel em branco, né? E você consegue escrever como você quer fazer a tomada de ação futura, né? Pode ser via SSH, pode ser via curl, pode ser com uma abstração ali que vai dar o acesso a uma REST API.
Muito legal, Vini. Bom, isso traz aqui a gente ao final da apresentação, né? Acho que a gente passou por todos os temas aí. Aí, Tami, encerramento aqui a gente tem um espaço para o pessoal tirar dúvida. Como é que vai ser a dinâmica aqui? É isso mesmo. Nós temos agora um espaço para quem quiser enviar algumas dúvidas para a gente responder aqui, para os nossos palestrantes responderem. Enquanto isso, vou passar alguns recados importantes. Sempre lembrando que esse webinar, esse Red Talks, estará no nosso YouTube, nosso canal no YouTube. Nós gravamos esse Red Talks e logo mais ele vai estar disponível para visualizar de novo no nosso canal no YouTube. Na próxima semana, nós também teremos mais um Red Talks, dessa vez sobre o tema Construindo Playbooks de Resposta a Incidentes. Nossos consultores vão mostrar como construir esses playbooks desde a detecção da ameaça até a contenção. Então, será no dia 24, na próxima quinta-feira, no mesmo horário, às 5 horas, né? Então, todos estão convidados, encontro com vocês na próxima semana. Não esqueçam de se inscrever na nossa, para participar desse Red Talks. Fora isso, queria pedir para todos seguirem a Red Belt no LinkedIn. Nosso QR Code está aí na tela. Basta apontar o celular e participar da nossa comunidade lá no LinkedIn. E agradecer os nossos palestrantes, o Carlos, ao Vinícius, pela participação de hoje, pela aula dada. Muito obrigada. Imagina, Tami, muito legal. Muito obrigado aí agradecer ao Thiago, nosso gerente ali, pela oportunidade também. Todo o time, né? Da Red Belt aí. Um abraço para todos aí. Quer dizer, não sei, vai ter dúvida? Ninguém se manifestou? Já estou me despedindo aqui, ó. Já estou saindo já. Já tô querendo fugir dessa parte já. Não, por enquanto não temos dúvidas, então acho que a gente pode se despedir. Se surgir alguma dúvida para quem está assistindo, fique à vontade para entrar em contato conosco pelos nossos canais de comunicação. Nós somos @Red Belt Security em praticamente todas as redes. E também envie um e-mail, se preferir, no contato@redbelt.com.br. A gente vai ter um grande prazer em tirar todas as dúvidas e conversar com vocês por lá. Então é isso, meninos. Muito obrigada pelo tempo de vocês e pela palestra super legal. E eu vejo vocês numa próxima vez. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Um grande abraço a todos aí.